Fala, guerreiros, samurais do conhecimento. Tudo bom, meninos? Quem vos fala mais uma vez, professor Niltair, passando aqui para falarmos um pouco de mais um poeta, né? Um grande poeta, né? João Cabral de Melo Neto. Isso, aquele que anda de mãos dadas com Clarice Lispector, Guimarães Rosa, né, geração de 45, pós-moderna. Muito bem. Falando de João Cabral de Melo Neto, né, visto por muitos aí como um poeta do engenho, é exatamente isso, poeta de um engenho, né? Ele, na realidade, ele vê a literatura como uma obra a ser construída com rigor, né, construída com palavras escolhidas. Professor, podemos voltar à ideia do parnasianismo? Não, não nesse sentido. O parnasianismo trabalhava a ideia simplesmente da arte pela arte, né? Não se preocupando aí com o significado, o rigor com que a palavra iria traduzir. João Cabral de Melo Neto, ao contrário, ele usa a palavra para dar significado às suas ideias, beleza? Bom, primeiro que o universal ou o universo poético de João Cabral de Melo Neto é nada mais, principalmente, a zona da mata, ou seja, do sertão nordestino. Ele tem uma paixão por esse sertão e ele quis traduzir esse sertão de de um modo diferenciado, né? E lógico, como se diz, os seus mares e rios importantes, né, como Beberibe, que é o nome de um rio, né, Capibaribe também é o nome de um rio, né, mas também ele remete uma literatura voltada para a escassez da vegetação, da caatinga, né? A cor do agreste brasileiro, né? Professor, ele não está mais para a segunda geração, não porque ele não fica embriagado só num sentido, né? A literatura dele é uma ideia, uma literatura universal, né? É uma literatura universal, são características universais. E esse modernismo apresentado aí como um período extremamente rico, né, em produção, tanto na prosa quanto no verso, e como eu disse para vocês, uma tendência totalmente universalista, né, e, lógico, tematiza aí o drama, ou os dramas do homem. E, como eu disse para vocês, eu tenho Clarice, eu tenho Guimarães e eu tenho João Cabral, do qual nós vamos falar hoje. A poesia de João Cabral de Melo Neto, né, às vezes ela tem uma característica de uma poesia concreta, né, uma poesia visual. E ele literalmente é uma literatura, porque ele é uma literatura que apresenta e representa, né? Porque João Cabral, ele não se enquadra somente nesta geração, como eu falei para vocês. Ele é tido o único poeta da geração que influencia a geração posterior. Ele não vai, né? Ele não vai ficar impregnado somente de uma percepção, né? Lógico, como diz alguns colegas, uma literatura construtiva, né, versus uma obra literalmente participante. E o próprio poeta, pessoal, ao publicar o livro, vocês vão dar uma olhada lá, né, Duas Águas, ele propõe essa ideia, divisão, né, na sua obra, no caso lá, ele vai dizer que é a água construtiva e a água participante. Então ele não quer se enveredar somente por uma percepção, né? Por uma percepção. Agora, essa literatura visual, né? Em geral, você vai perceber, em geral, os poetas, né, começam a pensar na publicação de um livro após terem escrito, né? Certo? O poema de João de Cabral Neto já é diferente. Né, é diferente. Ele escreve de maneira diferente. Ele planejava seus livros antes mesmo, né, de começar a escrever. E
sabia exatamente como iria editá-lo. Assim, pessoal, assim literalmente, se você vai perceber, vai pesquisar sobre ele determinava o formato, o número de poemas que seriam publicados, cada um de seus livros. Por isso que é um poeta, né, mais considerado aí um engenheiro da poesia. E ele afirmava, literalmente, né, que os seus livros de poemas, eles precisavam, né, eles precisavam ter uma forma. O livro, como ele dizia, não é um depósito. Olha que interessante, né? O livro não é um depósito de poema que deveria receber qualquer coisa. Não, deveria, né, se entender o que iria colocar ali, o que iria alcançar e qual a sua, né, qual que é a sua intencionalidade. João Cabral de Melo Neto é um maestro, né, pessoal? É um maestro. Tem um trecho do poema dele chamado O Engenheiro, que diz assim, vou ler para vocês. A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies tênues como um corpo de água. O lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. Portanto, o engenheiro pensa muito justo. Mundo que nenhum véu encobre. Então ele queria essa organização. E a obra mais cobrada de João Cabral de Melo Neto, não que outros não sejam, é Morte e Vida Severina. Duas situações chamam a atenção, né, desse livro. Primeiro, a inversão, presta atenção, a inversão, vida e morte. Olha pessoal, a inversão vida e morte. Ou seja, um adjetivo e um substantivo, não é isso? Morte, vida, Severina, né? E essas duas situações, esses recursos poéticos que colaboram aí para realçar esses aspectos, são extremamente importantes na composição da obra. Bom, qual que é a pegada de Morte e Vida Severina? Ele vai dizer, né, que literalmente, todos nós somos severinos. Por isso que ele universaliza essa temática. Somos muitos severinos, no caso os nordestinos, né, iguais a tudo na vida. Né, tudo na vida. Na mesma cabeça grande, o custo e o que custa a se equilibrar, ele dizia, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Olha que interessante, né? E se somos severinos, iguais tudo na vida. Então, Severino aí, ele apresenta a vida e a morte em 28 versos exatamente, né? O mesmo número de anos em que, segundo João Cabral, né, reduzia-se a expectativa média da vida do pernambucano na época. Antes mesmo do 30 se morria. Se morria de morte matada, se morria de emboscada, se morria de fome, né? E na realidade, pessoal, tem um vídeo interessante, aconselho vocês a dar uma olhada nesse vídeo. Ele fala justamente da saga desse Severino, né? A saga, a dor, o sofrimento, até chegar a morte. Quando ele fala morte e vida severina, né, ele está falando então da concepção, da dor, da angústia, né, que o homem vive perante a rudez do sertão. Beleza, queridos? Uma breve pincelada para vocês entenderem sobre sua obra. Não falei especificamente sobre os seus poemas, porque a intencionalidade aqui é que você tenha uma noção de cada autor e depois você vai aí investigar, né, dar uma de jornalista, investigador sobre esses autores. Beleza, querido? Aquele abraço a todos vocês.